Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Hoje eu trouxe um conteúdo premium aqui para o nosso canal do YouTube. Simplesmente que você vai saber direto da fonte o case de CRO da Claro, que foi compartilhado com a gente no Analytics Summit 2025. Nosso amigo Marco Cardoso, Marcola, contou em detalhes como ele implementou uma cultura de experimentação em uma das empresas mais relevantes do nosso país. Tá animado? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você é da CRO, te convido para conhecer a nossa comunidade CRO Brasil, que agora faz parte do ecossistema da Métricas Boss. É uma comunidade de profissionais altamente qualificados, com networking, encontros e melhor, 100% gratuita. Só clicar no link do comentário fixado ou escanear o QR Code. Agora, fica com esse case completo do Marcão. Então receba muita saúde de palmas, Marcola, seja bem-vindo. Eu acho que vocês têm grande chance de ser tão nerd quanto eu. Então eu me senti na liberdade de mostrar o quão nerd eu sou e vocês vão perceber referências, poucas ou não, quanto ao universo do Star Wars no que eu vou trazer para vocês. Primeiro, prazerzaço, uma honra, um puta orgulho estar aqui dividindo com vocês um pouco da história, que obviamente eu não construo junto com um time que a gente chama de hardcore, ali na Claro, e também representando, afinal de contas, sou embaixador da comunidade CRO Brasil, super engajado aí, Tassi, fazendo um super papel e trabalho na comunidade. E nada disso do que eu vou mostrar para vocês seria tão divertido e tão legal se eu não tivesse minha princesa Leia e minha Padawan junto comigo, tá? Então, boa parte do quanto fica legal de trabalhar e de fazer essa cultura da experimentação ganhar cada vez mais corpo e mais força dentro do que a gente vem construindo na Claro, acho que tem um papel fundamental das minhas meninas aqui. Sem mais delongas, gente. Opa, foi muito. Tudo começa. Eu gosto de dizer que o nosso time ele tem que ser um time eternamente inconformado e extremamente curioso. Então, esse texto que está no slide, ele é exatamente o nosso propósito, o nosso manifesto de CRO, e uma das primeiras coisas que eu construí junto com eles a partir do momento que eu cheguei na Claro em 2018. Tá? Porque a partir do momento em que a gente não se dá por satisfeito quando a gente vê um primeiro resultado positivo de um teste, e a gente entende o potencial que isso tem de construir com consistência e com resiliência, diga-se de passagem, a gente vê o potencial que isso tem de transformar de fato o resultado das nossas jornadas digitais, tá? Então, assim como no universo do Star Wars, a gente tem diferentes planetas, muitas vezes um muito diferente do outro. Afinal de contas, a Claro, ela é uma enorme empresa, tá? Com diferentes jornadas, diferentes desafios, diferentes sistemas legados e por aí vai, né? Eu acho que quem vive mundo de
grandes empresas assim, entendem até um pouco melhor o que eu estou falando, tá? E é uma maneira de a gente trazer o impacto real de todas as melhorias e hipóteses. Então, a estrutura do time de CRO, eu acho que eu gostei muito da provocação que o Gustavo fez, que é, cara, não dá para a gente sair daqui hoje falando eu acho. Falou eu acho, eu ouvia eu acho na reunião, eu ficava parecendo um louco. Não, eu acho, vamos testar. Eu acho, vamos testar. Eu acho, vamos testar. Porque a partir do momento que a gente valida a hipótese, a gente tem um direcionamento muito mais assertivo, apesar de a gente estar falando de análises probabilísticas, de qual é o resultado que a gente vai incrementar. Qual é o potencial de evolução das nossas jornadas, por consequência do resultado do digital, por consequência o resultado da companhia. E foi assim que a gente foi ganhando cada vez mais relevância dentro do nosso ecossistema digital. Como que nós começamos isso lá? Eu gosto de dizer que, assim como a criação tem a dupla de criação, com redação e design, parte de layout, para trabalhar a cultura de experimentação, a gente tem um outro tipo de dupla dinâmica aqui, que é a pessoa de UX e a pessoa de dados, de analytics aqui. Por que esses dois caras não conseguem andar sozinhos num time de CRO? A pessoa de UX, ela vai trazer todo um conhecimento de heurística, de boas práticas, de entender o cliente e de avaliar jornadas. Tá? Então, aqui, basicamente, funil de conversão, boa prática de usabilidade, por aí vai. Enquanto a pessoa de analytics é o cara de dados, que é o coração de muita coisa do que a gente faz, né? Não à toa a gente tem o Analytics Summit bombando aqui hoje, tanto no presencial quanto no online. E uma boa estrutura de dados nos permite gerar melhores hipóteses. Aonde estão as fricções em funis de conversão e jornada, a partir de que momento acontecem essas fricções, é clique, é interação com o elemento, é banner, é preenchimento de campo de formulário. Então, é muito importante a gente saber o que e por que estamos medindo. E, a partir desses dados, entregar na mão do UX para que ele construa, assim, um storytelling com fatos e dados e como a gente vai testar e por que a gente vai fazer determinados experimentos, tá? Isso tudo numa visão client-centric. Acho que é Peter Drucker, que o Hess comentou aqui, inventou isso lá na década de 50 e ela segue sendo super válida hoje, com outras roupagens, mas tudo que a gente faz é validar a hipótese e deixar o cliente dizer para a gente o que vai trazer incrementalidade e o que vai trazer economia para a empresa. Vocês já vão entender um pouco melhor isso que eu estou falando. No entanto, não seria possível a gente construir tudo que eu vou trazer para vocês nos próximos slides se a gente não tivesse trazido para o time uma peça fundamental, que são os desenvolvedores para colocar os testes para rodar. Porque em todas as minhas experiências, inclusive anteriores, é claro, querendo ou não, eu trabalho com o meu primeiro teste AB, eu rodei lá em 2013, mais ou menos. Então, estou velho também, né? Acho que eu sou a terceira pessoa que está falando aqui que está velho hoje. Porque a partir do momento que a gente gerava a hipótese e entregava na mão dos squads, dos produtos digitais, para eles desenvolverem e subirem o teste para rodar, na ferramenta que fosse, esse teste ficava lá esquecido, porque o squad tinha a sprint, tinha a pressão pelo resultado do agora. E quando a gente fala de teste AB, quando a gente fala de cultura de experimentação, a gente está falando de inovação, querendo ou não. Melhoria de jornada. E melhoria de jornada, a gente acaba encontrando muito em médio, longo prazo. Então, é validar a hipótese para depois colocar numa esteira de desenvolvimento. A partir do momento que você entregava isso na mão de quem está resolvendo agora, isso nunca era prioridade. Eu sempre sofri, era uma dor muito grande, e quando eu recebi o convite de montar esse time na Claro, eu falei, opa, a dupla dinâmica ali, eu já tinha certeza que a gente teria. Mas trazer o dev foi o que deu a diferença e foi o que permitiu a gente ganhar tração, a gente escalar e chegar no volume de experimentos que a gente roda hoje em N diferentes jornadas da Claro. Tá? E como que a gente roda hoje? Eu acho que a gente tem rotas dos produtos digitais da Claro e rotas
do nosso Scrum, que eu brinco que a gente tem ali, do time de CRO, que elas se colidem em 2 momentos cruciais. Eu acho que o primeiro deles é a partir do momento que a gente gera hipóteses em conjunto com eles, ouvindo dores, muitas vezes proativamente fazendo algum tipo de análise, entregando pontos de fricção, gerando hipóteses a serem testadas. A hipótese validou, deu resultado, deu bom, que a gente gosta de dizer lá na Claro, ela entra automaticamente para priorização em próximas sprints e plannings das jornadas em que a hipótese fazia parte em si. Tá? A hipótese deu ruim, aprendemos com isso, voltamos para casa, geramos novas hipóteses a partir disso, e esse ciclo ele se mantém contínuo nessa rota, colidindo essas 2 vezes. O que é interessante aqui? Tá? A partir do momento em que validamos o teste e a gente demonstrou resultado potencial incremental, ela já entra com uma visão. Então, hoje a gente roda dentro da Claro os produtos digitais dentro do ambiente Gira, para a metodologia ágil. Tá? Então, hoje existe uma condicional dentro do Gira que diz: essa história foi testada? Sim ou não? Se sim, qual é o potencial incremental dela? Porque isso facilita demais na hora de discussão, de poker planning, de trabalhar na priorização dentro de sprints e planejamentos, muitas vezes, de quarter ou até mesmo de semestre ou ano. Tá? Isso fez muita diferença para a gente no dia a dia, de começar a ganhar corpo, de começar a incluir a questão do potencial incremental de maneira natural dentro de cada um dos squads nos quais a gente roda essa cultura de experimentação. Então, hoje, a base do que a gente roda está nesse ciclo contínuo aqui, tá? Eu brinco que é o caminho feliz, não à toa eu trouxe um Stormtrooper fazendo um coraçãozinho aqui, que é para, gente, sem isso não tem cultura de experimentação na Claro, tá? Então, hoje a gente tem um stack de ferramentas, então toda a base de dados para análise de funil de conversão, interação com elementos nas páginas, a gente bebe da fonte do GA4, prototipação em Figma, tudo que a gente roda de teste AB, split test, mobile, na questão de app, está dentro do stack de VWO hoje, tá? Acho que a gente já passou por algumas ferramentas, tinha VWO no passado, fomos para o Optimize, o Google resolveu matar o Optimize e voltamos para o VWO. Tem muita coisa que a gente faz em jornadas personalizadas, com teste AB dentro de Salesforce, usando personalization, tá? E tem muita coisa que às vezes a gente valida a hipótese quase que num teste de usabilidade, usando o Maze dentro de uma visão de prototipação. Tá? Funciona super bem e a gente ouve muito o cliente com gravação, mapa de calor, pergunta para o cliente ao longo de jornada, usando muitas vezes o Hotjar. Tá? Nesse ciclo, como que funciona? Tudo começa, eu acho que não existe testar por testar. Tá? Eu acho que existe um alinhamento, e isso a gente foi aprendendo ao longo dos anos também. A cultura da experimentação, ela precisa estar extremamente alinhada com o objetivo e a estratégia da companhia. Então, vou dar um exemplo hoje. A gente está extremamente focado em multi. Todo mundo sabe o que é multi aqui na Claro, que é quem tem mais de um produto. Tá? Então, se eu tenho a fibra e não tenho a móvel, eu preciso, de alguma maneira, entregar o móvel para mim. Tá? Então, tudo que a gente vem discutindo dentro das jornadas é orientado a como é que a gente alavanca o multi. Esse é um exemplo de alguns outros, dependendo da jornada, obviamente. Né? E aí as hipóteses elas são geradas muito em cima disso. A partir do momento que você entende qual é o objetivo e o que a gente precisa testar, ou seja, qual é o resultado, qual é o tipo de conversão que a gente precisa alavancar, a gente vai para um cenário de discovery, que é onde a gente entra muito no mindset growth, de o que fazer para alavancar esse resultado. Então, as hipóteses elas são geradas, a gente vai, de fato, para a etapa de prototipação, validação. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu demais também ao longo do tempo, que é, na loucura de fazer teste, no começo, a gente subia teste adoidado e muitas vezes não avisava o produto. Acontece, tá, gente? A vida é como ela é. Não estou aqui só para contar as coisas legais, não.
E às vezes isso gerava certos ruídos políticos dentro da empresa, por mais que na proatividade a gente só estava olhando, querendo resolver. Então tem toda uma etapa de validação e hoje todos os testes eles sobem, obviamente, alinhado com o owner ali, o dono da jornada digital em si. Teste rodou, a gente validou a hipótese, a gente mensurou o resultado, a gente não para puro e simples no resultado, muitas vezes que está no VWO, tem toda uma análise voltando para o GA4, olhando mais detalhes de funil de conversão, entendendo dentro dessa jornada dos usuários que caíram na amostra do teste, qual foi o comportamento de navegação deles, que a gente acredita muito que essa análise completa nos dá ainda mais força e potencial para gerar novas hipóteses, e aí a gente faz esse ciclo feliz. De fato, eu acho que é um trabalho de retroalimentação no backlog de hipóteses, por assim dizer. Tá? Isso tudo faz com que a gente chegue num ponto de, beleza, como é que a gente calcula esse potencial incremental? Como é que a gente chega num ponto de, o teste deu bom? Sabe aquela condicional do gira que eu comentei, de entregar o resultado do potencial incremental? A gente ficou quebrando a cabeça porque a gente tem a análise da probabilidade da ferramenta e fala, implementa que vai dar certo, grande chance de trazer resultado. Aí a gente parou, olhou, e falou, ok, então, hoje a gente trabalha lá na Claro com um nível de confiança de maior ou igual a 90%. Algumas ferramentas trazem por default 95%. A gente assumiu o risco de 90% ou mais de probabilidade de ser o vencedor ali, a gente já atribui como vencedor e é um risco calculado por, enfim, mais de 1.000 experimentos que a gente rodou, sem sombra de dúvida, aí ao longo de 2018. Tá? Em cima disso, a gente chega nesse cálculo de incremento e a gente gera um potencial de receita. Aí você vai falar, beleza, Claro vende assinatura. Se a gente está trabalhando num potencial incremental, encaixar lifetime value é o caos. Até porque lifetime value na vida como ela já é difícil de chegar nesse consenso. A gente falou, cara, vamos trabalhar em cima de premissa. A partir do momento que a gente tem premissas muito bem definidas e a gente tem ali uma visão de fidelidade de 12 meses de contrato, a partir do momento que o cliente assina um plano conosco, vamos em cima de uma visão de resultado incremental gerado em 1 ano, em 12 meses. E foi isso que a gente fez para chegar nessa fórmula. Tá? Então, a gente, todo teste que dá resultado, a gente pega a média de usuários. Dessa média de usuários, a gente pega o lift da taxa de conversão, ou seja, o resultado que ganhou da variante menos o resultado da controle, e a gente aplica isso de 2 maneiras, porque a gente avalia o potencial incremental de conversão e o potencial de receita que isso gera, principalmente quando a gente está trazendo isso para um mundo jornada de compra, de e-commerce. A gente não faz, obviamente, teste só com o e-commerce. Tá? E aí a gente aplica o ticket médio. E aí a gente chega, por exemplo, numa visão onde a gente tem, nesse resultado hipotético aqui, tá? 1.300 conversões potenciais e um resultado de 171 mil de receita. Isso é um experimento. Agora, imagina se você faz uma implementação que muitas vezes é simples, que às vezes a gente tem experimentos que tem esse tipo de incrementalidade, com simples mudança de texto de call to action. Ao invés de comprar, compre agora. É difícil de fazer esse tipo de mudança dentro de uma jornada digital? Convenhamos que não. E aí é por isso que isso ganha força numa visão de priorização nas rotas que colidem do slide anterior que eu mostrei para vocês. E aí a gente começou a entregar para os produtos digitais e, obviamente, subir o assunto para a nossa liderança executiva de que ajustes simples têm um potencial incremental absurdo. Se a gente fala que a gente vai mudar a cor do botão, ou o call to action, ou o jeito que a gente exibe o preço de determinados planos, que isso vai trazer para a gente, só com isso, 200 mil a mais. E aí, obviamente, no tamanho da Claro, não é só isso, a gente está falando de alguns milhares de conversões a mais e alguns milhões de receita a mais. Só que a gente começou a se deparar com um ponto que a gente começou a levar, obviamente, para a liderança executiva e divulgar todos os nossos resultados, fazendo o marketing interno também. E aí a gente chegou num ponto de, beleza, vocês estão gerando esse potencial incremental, estão trazendo esse tipo de resultado, mas você roda tudo isso de teste
para dizer que quase 80% do que você roda não dá bom? Você tem certeza que você está validando ou gerando hipóteses da maneira correta? E a gente começou a ser questionado nesse tipo de sentido, e na minha visão, olhando hoje, é super natural e faz parte de uma questão de maturidade. Tá? E a gente começou a olhar para isso e ver dados, como, por exemplo, o VWO Industry Insights trouxe aí desse ano, de que não é só a gente que sofre com isso, é o mercado como um todo que tem essa visão, e é muito suor para a gente chegar em potencial incremental em determinadas evoluções de jornada. O mais legal disso tudo é que a gente consegue validar em um ambiente com risco controlado. Por que eu digo risco controlado? Porque a gente começou a olhar para esse número e falar, beleza, como é que a gente prova valor do que a gente aprendeu? E aí a gente chega num ponto de olhar a economia gerada de duas maneiras. Tá? Eu acho que a primeira delas é identificar quando não dá resultado nenhum, ou seja, a gente não conseguiu comprovar se a original, a versão controle ou variantes deram resultado, e a gente começou a provar. Imagina se a gente não tivesse testado e se eu tivesse ido para a produção, ou ter passado por etapas de desenvolvimento. Qual é o custo que isso teria em tempo de desenvolvimento? Custo, hora, homem, equipe, para todo o processo até isso ser feito deploy. Então, a gente começou a levantar esse tipo de situação e mostrar como economia é gerada, uma vez que a gente testou antes e a gente não impactou nenhum tipo de desenvolvimento. E o segundo deles, que é quando a variante, de fato, não dá resultado. Seria uma catástrofe se isso fosse para o ar. Tá? E aqui é o inverso do potencial incremental. Então, quanto a gente economizou, ou quanto a Claro deixou de perder de resultado em conversões em receita, a partir do momento em que a gente testou isso em ambiente controlado. Isso tudo fez com que a gente chegasse num modelo de gestão transparente para a visibilidade do resultado, da economia gerada para a empresa e do potencial incremental que estamos gerando com a cultura de experimentação. Tá? Então, esse dashboard, hoje, ele traz a visão da quantidade de ações que a gente tem no ar no momento, a quantidade de ações que foram feitas em determinado período, quantos deploys foram feitos a partir de testes que foram hipóteses validadas previamente aqui, tá? E isso tudo dentro de N diferentes tipos de ação que a gente tem dentro da visão do trabalho conjunto com os produtos digitais, tá? Esse dashboard de hoje, a gente acompanha ele diariamente, mas ele é a base de muito do que a gente entrega e sobe de big numbers para contar para a diretoria executiva e para as lideranças dos produtos, e, obviamente, os times de produto do dia a dia também usam muito dessas fontes justamente para avaliar e priorizar. O que é bacana desse dashboard? Dele também tem como origem o que a gente traz de catálogo. Pensa que a gente faz isso e vem intensificando a cultura da experimentação desde 2018. Imagina quantos testes a gente já não rodou. Eu falei, e é sem brincadeira, muito mais do que 1000. Tá? Eu chutaria, aqui eu não levantei esse big number, mas eu chutaria algo na casa de 3.000 a 3.500, pelo menos, nos últimos anos aí de pandemia. Tá? É muita coisa, porque são muitas jornadas. Eu acho que vocês vão entender um pouco mais de big number aqui. E como já foi dito no universo Star Wars, se não existe dentro dos nossos arquivos, isso não existe. Tá? Então, tudo que a gente faz de validação de hipótese pode e deve ser catalogado. Então, como a gente bebe da fonte do ambiente Gira, né, do ecossistema ali de metodologia ágil, o nosso repositório hoje está no Confluence, e a gente tem lá todos os testes que já foram feitos, independente de produto. Tá? O que é bacana disso? Às vezes, produtos de diferentes áreas que não se conversam podem entrar no Confluence e pesquisar alguma coisa de call to action ou de botão, uma coisa que acontece muito, card de oferta. E aí eles conseguem enxergar tudo que já foi feito relacionado, por exemplo, a card de ofertas. Tá? Isso faz muita diferença, porque encurta, muitas vezes, aprendizado sobre determinadas jornadas. E uma coisa que a gente também aprendeu foi, por mais que eu tenha testado na jornada A, não necessariamente vai trazer o mesmo resultado incremental na jornada B. Então, a gente pode aprender com o que está aqui no repositório, nos nossos arquivos, mas a gente não recomenda que a pessoa, deu resultado ali, vai dar resultado aqui também, vamos lá e eu vou fazer o deploy direto.
Não, isso pode dar muito ruim, e aí a gente cai na questão da economia gerada se isso tivesse sido testado antes, tá? E o que eu gosto de dizer e brincar muito, assim, a gente, com a cultura de experimentação enraizada, sai da euforia e entra num mundo de consistência e resiliência. Porque se a gente vai lá e fala, beleza, vamos testar, isso aqui é um caso real, tá? Vamos lá e vamos testar, colocar uma informação ali naquela faixinha verde, de quanto de desconto a pessoa está levando naquela compra. O que isso trouxe de resultado para a gente? 4% no volume de conversão de pedidos, nessa jornada do e-commerce. Porra, legal pra caralho, né? Numa simples faixinha eu já trazer 4% de resultado a mais, só que tem muita gente que para aqui. E é aí que está o grande problema da cultura de experimentação. O que mais a gente pode fazer com isso? Por isso que eu comentei que a gente não para no resultado do teste. A gente tem uma análise completa de funil de conversão, de como os usuários que caíram na amostra do teste interagiram com N outros elementos e com a jornada como um todo. Isso fez com que, ao longo do tempo, a gente chegasse num resultado de mais de 34% de evolução, mexendo pura e simples no modelo do carrinho de uma das jornadas do e-commerce. Acho que vocês podem ver que ela está bem diferente até visualmente. Quando a gente fala de layout, aqui entra a questão da importância do UX atuando em cima disso também. Tá? A faixinha verde continua ali. Não sei se vocês puderam perceber esse tipo de detalhe. Então, a gente carregou ela, mas junto com N outras possibilidades de evolução de jornada e facilitar o que o cliente está vendo, necessariamente. Tá? E aí, trazendo um pouco aqui, para não me alongar muito, que meu tempo está quase acabando, um pouco do nosso mural da rebelião. Então, quais são alguns cases que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui? Eu acho que o primeiro deles, isso aqui é exatamente o que a gente divulga, tá? Para os nossos times internos, para as equipes do digital. A gente, no dia 3 agora, participou do CRO Awards, da comunidade CRO Brasil, e a gente foi eleito o case vencedor do ano de 2025 com esse cara aqui. Então, foi uma análise de comportamento de consumo do digital, onde a gente colocou uma bolinha de notificação no WhatsApp, no WhatsApp botão flutuante dentro da jornada de compra da Claro. Pura e simples na questão de... É quase aquele sentimento de FOMO, de dar... Sou de Sorocaba, eu vou falar ciricutico aqui agora, de querer clicar naquele botão, porque tem mensagem ali para mim. Sabe, a gente tem esse tipo de comportamento com os nossos smartphones. Só que aí a gente tinha um grande desafio, aumentar o engajamento do WhatsApp, porque isso parece óbvio, né? Sem cair o resultado do e-commerce, porque a nossa venda pelo WhatsApp é mais cara do que a venda pelo e-commerce. Então, a gente precisava, de fato, que o engajamento do WhatsApp fosse incremental. E aí foi isso que deu resultado. A gente gerou quase o dobro de interações com o WhatsApp, quase 50% a mais de vendas pela jornada do WhatsApp, sem cair a venda do e-commerce. Tá? Esse aqui é um modelo de teste novo que a gente está rodando com o VWO, que é o Multi-Armed Bandit. Vocês já ouviram falar desse tipo de teste AB? Inclusive, Black Friday está chegando e eu falo para todo mundo. É o tipo de teste AB, experimento ideal para rodar em Black Friday, porque ele não divide a amostra por igual. Ele entrega de acordo com o resultado para a variante que está performando melhor. Então, você valida com força estatística, então você consegue chegar no potencial incremental, mas, além disso, ele te entrega o melhor resultado possível em cima daquele teste. Então, ele vai direcionando o tráfego para a variante que estiver performando melhor. E aí, aqui eu acho que foi um teste que nós fizemos na jornada de Claro TV+, onde simplesmente mudar a informação, o hero ali de conteúdo, trouxe quase 30% a mais de pedidos. Por isso que eu falei, às vezes são coisas simples e que trocar isso depois não necessariamente vai exigir um tempo e esforço de desenvolvimento absurdo e a gente traz um puta resultado incremental. Tá? Novo checkout, isso aqui foi um teste de redirecionamento que a gente fez em parceria com o time do e-commerce, tá? E eu acho que a gente teve algumas idas e vindas,
para chegar no novo checkout, onde ele conseguiu, o time de produto aqui, né, aumentar em mais de 11% o resultado de conversões daquela jornada. Eu acho que esse aqui é um ponto super importante. Ambiente controlado, validando se as melhorias vão trazer resultado. A gente trabalha para evitar churn, ou seja, numa jornada de cancelamento, se eu colocar um call to action para o cliente revisar o plano dele, ele sai dessa jornada e eu evito um cancelamento, porra, do caralho. Vamos trabalhar em cima disso. Então, eu acho que conversão não é só venda. Conversão é reduzir ligação na hora, conversão é reduzir cancelamento, conversão é aumentar engajamento, muitas vezes do Claro TV, de quantos plays o cara dá e quanto ele consome de conteúdo conosco. Quando a gente fala de CRO, automaticamente a galera pensa, porra, vamos aumentar pedido do e-commerce. Não, tem muito mais do que isso, inclusive evitar cancelamento nas jornadas digitais. Todo funil de conversão pode e deve ser otimizado. E funil de conversão não é só e-commerce, galera. Tá? Esse método tem muito potencial. Acho que está aqui um pouco do que vocês viram. Hoje, na Claro, com todas as jornadas, a gente valida mais de uma hipótese por dia. Tá? É um time de 14 pessoas e a gente está trabalhando em novas batalhas épicas. Então, a gente quer levar a experimentação de fato para dentro do produto, para a gente não ter esse tipo de gargalo de depender do nosso dev para fazer os experimentos. Esse é um puta desafio, porque os squads seguem pensando no agora. Depende muito do nível de maturidade. E a gente quer chegar, de fato, num caminho. Isso aqui ainda não são batalhas que estamos enfrentando neste momento. Tá? Tem um sonho que vai se tornar realidade, de a gente criar um chapter de CRO dentro da visão do digital da Claro, onde a gente vai conseguir trocar com todos os produtos de igual para igual tudo que eles estão fazendo, e aí, de fato, a gente mantém viva uma questão de comunidade CRO dentro da própria Claro. Tem um longo caminho pela frente ainda, mas a ideia de trazer isso para o Analytics Summit foi contar para vocês que cultura de experimentação é algo que vale super a pena. Então, quem ainda não mantém frequência de testar, eu acho que já passou da hora de entender o potencial que isso tem. Gente, obrigado. Que os experimentos estejam com vocês. Essa foi uma das palestras mais bem avaliadas do nosso último Analytics Summit, em 2025. E eu compartilhei com você aqui de graça. O mínimo que você pode fazer é dar aquela moral, deixar o teu like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. E aproveito para reforçar o convite. A comunidade CRO Brasil está te esperando para troca de ideias, compartilhamento de experiências e fazer networking com profissionais da área de CRO. Clica aí no link do comentário fixado ou escaneie o QR Code para você entrar na comunidade. Nos vemos lá!